Minha amiga e meu amigo, eu peço que você assista um trechinho de uma entrevista do Silas Malafaia para a jornalista Mônica Bergman, da jornal Folha de São Paulo. É um trechozinho, mas que tem um grande significado e vai caber de mim, depois, um comentário profundo, uma análise. Assista. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesta? A atitude dele, covarde, omisso, que baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Vamos lá, minha amiga e meu amigo. É uma análise que eu vou fazer. É o ponto de vista que eu entendo estar por trás dessa fala, de tudo isso. Vamos lá. Silas Malafaia, em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, chama Bolsonaro de covarde e omisso. Olha só, senhoras e senhores. As pessoas podem criticar a outra, mas quando é aliada, quando é, entre aspas, amigos, é preciso falar aquilo que pensa, é preciso falar aquilo que ele entende ser a verdade, mas quando se trata de amigos e aliados, é preciso entender que roupa suja se lava em casa. É muito estranho que Silas Malafaia venha falar tudo isso publicamente em uma entrevista dada para Mônica Bergamo, que é uma jornalista militante da Folha de São Paulo e porta-voz dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porta-voz, entre aspas, extraoficialmente falando. Se você me perguntar o que eu acho que está por trás dessa fala, eu te explico, de acordo com o meu ponto de vista. É o Silas Malafaia fazendo o trabalho de tratoração de Bolsonaro, querendo destruir Bolsonaro, atuando a serviço de Kassab e Tarcísio de Freitas, como forma de pavimentar o caminho de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, rumo às eleições de 2026 para presidente. Minha amiga e meu amigo, você pode concordar ou discordar do que eu falo. Você pode gostar ou não. Quem me acompanha no canal já me viu falar por muitas vezes que não gosto e não confio em Tarcísio de Freitas. Não estou aqui dizendo da sua capacidade administrativa, fenomenal. Também não estou dizendo que ele não tem o direito de concorrer às eleições para presidente de 2026. É um direito sagrado dele. A questão é que a forma com que eu suspeito, a forma que eu suspeito que eles estão usando para chegar a esse objetivo. Tarcísio de Freitas é um camarada de fala mansa, pausada, não fala olhando no olho, sempre por baixo, e é de mim, é coisa minha. Eu não confio em homem com esse perfil. Então, o que está em curso é a destruição a tentativa, é em vão, mas a tentativa brutal de destruir Bolsonaro. E o que eu lamento muito é o fato de que Tarcísio de Freitas, hermanado com Kassab, estão nessa empreitada. É a minha suspeita. Possa ser que eu esteja equivocado. Possa ser que eu esteja completamente errado na minha avaliação. Kassab pagou ao hacker para espionar Bolsonaro, seus filhos e aliados. E foi esse hacker quem falou isso.
que foi pago pelo Kassab. O mínimo que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite, juntamente com o Tarcísio de Freitas, o mínimo que deveria fazer era afastar temporariamente Kassab, tendo em vista que ele é secretário do governo Tarcísio, afastá-lo e prosseguir com a investigação. Uma vez chegando à conclusão que essa acusação não procede, volta para o posto. Uma vez se confirmando, tome as providências, denúncia ao Ministério Público. Mas não. O governo do Tarcísio, e o seu secretário de Segurança Pública, Derrite, nada fizeram. Nada fizeram. Como se nada tivesse acontecido, como se essa denúncia, embora ainda sendo uma denúncia, não tivesse um grau de gravidade. Então, o Silas Malafaia, ele não está só. Senhoras e senhores, vamos analisar. O Silas Malafaia, nessas manifestações que ocorreram no Rio e em São Paulo, ele falou coisas contra o Supremo Tribunal Federal que, num primeiro momento, dá a sensação que ele lavou a alma dos brasileiros. Mas uma pergunta há de ser feita. Como ele fala tudo aquilo, embora sendo verdade, não tem passaporte apreendido, não tem telefone apreendido, não tem pedido de apreensão, não tem as redes sociais bloqueadas? Vocês nunca pararam para fazer essas perguntas? Por que o Supremo Tribunal Federal e os ministros permitem que ele fala isso, sendo que outras pessoas, por atos menores, acabaram perdendo as suas liberdades, tiveram que fugir do país, acabaram com tornozeleira, com as suas redes sociais suspensas? Escute, eu sou policial há 38 anos. Passei pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Às vezes, o X9 que está a serviço do sistema, que resolve entregar uma facção, ele entrega, mas faz questão de que ele se esfrega na parede, ele próprio se esfrega na parede, para ter o argumento para dizer no meio criminoso que foi a polícia que deu uma sova nele, quando na verdade a polícia nem tocou, mas ele precisa daquilo ali para disfarçar qualquer gota de suspeita contra ele de ser o delator, de estar a serviço, de ser o X9. X9, a serviço do sistema. É assim que eu vejo Silas Malafaia, e é há muito tempo. Vocês podem ver que todos os meus comentários sobre Silas Malafaia é muito contido. Porque Silas Malafaia, Tarcísio, alguns deputados que estão do lado de Bolsonaro, inclusive dizendo que o ama, alguns senadores, alguns ex-ministros, eu não confio. É um direito meu, não abro mão e acabou. Eu não confio. Eu entendo que o Silas Malafaia está a serviço do grupo do Kassab. É o grupo do Kassab, do qual faz parte o Tarcísio de Freitas. No mesmo momento em que Silas Malafaia, nessa entrevista para Mônica Bergamo, senta a borracha de uma forma covarde, insana, leviana, traiçoeira contra Bolsonaro, senta a borracha em Bolsonaro, ele faz elogios rasgados ao Tarcísio. Qual é o processo? Aonde quer chegar? 2026, eleição para presidente. Eles estão hermanados para destruir Bolsonaro porque sabem
que Bolsonaro tem muita, mas muita lenha para queimar, que Bolsonaro tem muito combustível nesse tanque, que Bolsonaro é uma pedra no caminho de qualquer um que tenha a pretensão de chegar a presidente em 2016, em 2026, melhor dizendo. E que para vislumbrar a possibilidade de chegar a presidente é preciso tirar esse cara do caminho. E por que Bolsonaro precisa ser tirado do caminho? Lula já não é mais um empecilho para ninguém. Lula é carta fora do baralho. Lula foi tirado da cadeia de uma forma estranha para cumprir um papel, não cumpriu e ainda revelou as fragilidades do sistema. Lula não consegue sequer reunir a família para o jantar. Então é carta fora do baralho. O obstáculo chama Jair Messias Bolsonaro, que por mais que ataque, que por mais que façam contra ele, o cara cresce a cada dia, de uma forma assustadora, é como massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E vai escalar quem para atacar Bolsonaro, para desgastar Bolsonaro? Vai escalar o inimigo ou alguém que se coloca ao lado como amigo, como aliado? Quem faz mais estrago na sua imagem? O seu inimigo ou o seu amigo, se falar de você? Vocês entenderam a jogada? O jogo é muito mais profundo, sujo, tenebroso e nojento. Fato é que eu tenho pena de quem tem o Silas Malafaia como pastor. Como digo também, quem tem Malafaia como amigo não precisa de inimigo. Eles primeiro derrubaram o Pablo Marçal. Apesar de que Pablo Marçal deu razões mais que de sobra. Derrubaram. Pablo Marçal era uma ameaça. Derrubaram. Pablo Marçal é carta fora do baralho. Daqui a 3, 4 meses, não está nas discussões políticas. Acabou. Acabou. Quem fica como uma pedra do caminho chama-se Jair Messias Bolsonaro. Agora tem que caminhar para derrubar Bolsonaro. Vamos usar quem? Os inimigos não, porque os inimigos não estão próximos. Vamos usar os supostos amigos. Silas Malafaia é um deles. Suposto amigo que está, entendo eu, a serviço do grupo de Kassab, do qual faz parte o não confiável Tarcísio de Freitas, para destruir Bolsonaro. Esse é o lado podre e sujo da política, onde as pessoas não têm lealdade, não têm respeito pela história do outro, não valoriza aquilo que foi feito para elas. Quem era Tarcísio? Era um funcionário público, burocrata, que prestou serviço ao governo, que Bolsonaro viu nele uma oportunidade de ser um técnico de destaque, o colocou como ministro, depois o permitiu chegar a governador, mas ele não se contenta com o fato de ser governador. Ele quer ser presidente da República, usando os inimigos do Bolsonaro, passando e destruindo o Bolsonaro para chegar a esse objetivo. Pense, senhoras e senhores, pense. Não estou aqui questionando a capacidade administrativa desse cara. Ele é bom administrador. Eu estou falando da conduta ética. Ele é sorrateiro, ele é pequeno, ele é tudo pelo poder. Olha a cara do cara. Enquanto as pessoas rasgam o elogio, eu fico só na minha. Muitas vezes eu sou mal compreendido, porque eu falo mesmo, eu faço comentários, eu faço vídeo falando que eu não confio no Tarcísio de Freitas. E ele se emanou aquilo que há de mais podre na política. Kassab como seu centrão. Então, minha amiga e meu amigo, muita coisa tem para acontecer até 2026. Acabou, em parte, em muitos municípios, as eleições de 2024. Acabando o segundo turno, o pau vai cantar. O pau vai cantar. E Bolsonaro que se cuide, porque muitos outros traidores à volta dele vai se revelar. Nós temos aí alguns deputados federais, alguns senadores, que se elegeram na onda Bolsonaro, que resolveram tentar ridicularizá-lo,
perante ao público, em face do processo eleitoral de São Paulo. A gente tem visto aí parlamentares que acham que tem vida própria, que acham que vai ser presidente porque alguém falou que ele tem potencial, se rebelando e mostrando as suas garras, não sabendo o infeliz que ele pode derreter lá na frente, como muitos derreteram. Joyce, aquele infeliz do Alexandre Frota e tantos outros. Gente que deveria, por uma questão de gratidão e amor à causa patriótica, está ali fiel a Bolsonaro, protegendo, defendendo, amparando. Mas não, são os primeiros, embora dizer nas redes sociais que o ama, deixá-lo falando sozinho e à mercê dos inimigos. O lado bom é que a coisa vai decantando, vai sabendo quem é quem nesse processo. O lado bom é que a gente chega à conclusão que existe duas direitas. A direita pura, verdadeira, e a direita podre, traiçoeira e oportunista. Duas direitas nós temos. E a direita pura, verdadeira, da causa, do objetivo pelo Brasil, é essa que é liderada por Bolsonaro. E a outra, podre, dispensa comentários. E eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. A fala de Silas Malafaia poderia ser dita, ele tem o direito de dizer sim, mas olhando no olho de Bolsonaro, ali, entre quatro paredes, haja vista que ambos, até aqui, tinham uma relação de parceria e amizade. E não publicamente para a pior jornalista que existe no Brasil, a mais desonesta jornalista do pior veículo de comunicação, que é o Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Já foi escolhido esse canal e essa jornalista para ter esse impacto, tentativa de destruir a imagem de Bolsonaro. Quem tem Silas Malafaia como amigo não precisa de inimigo. Quem tem Silas Malafaia como pastor está mais próximo do demônio que de Deus. O cara é desleal. O cara usa os mesmos métodos de desequilíbrio, de ataque à honra, de ataque à história, de ataque à moral, que ele condenava em Pablo Marçal. Ele está fazendo e usando os mesmos métodos que ele dizia que Pablo Marçal usava. Ou seja, um hipócrita, um demagogo. Hipócrita e demagogo. Se ele tivesse compromisso com a verdade, se tivesse compromisso com a causa cristã, se ele tivesse compromisso com a causa da família, ele não defenderia Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, como defendeu. E não só ele. Juntou um bando de pseudos evangélicos que não reflete a comunidade como um todo, mas acaba jogando luz negativa num conjunto. Juntou Silas Malafaia, Cláudio Duarte, o Tony de Paula e outros líderes, pseudos líderes evangélicos, que ao invés de caminhar com Ramagem, que era o homem da direita, ético e trabalhador, preferiram caminhar com Eduardo Paes, ou seja, de uma certa forma se aliar ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PDT, a Lula. Quer dizer, aqui eles usam comportamento, lá eles usam outro. Qual é o verdadeiro? Eu acho que de lá, o do Rio de Janeiro. O que freta com o mal, com o pior, com a corrupção, com a destruição da família. Então, minha amiga e meu amigo, a fala de Silas Malafaia foi uma fala muito moleque. Muito moleque. Para finalizar, ele poderia falar tudo o que ele falou, porque ele tem um direito. Mas por uma questão de hombridade, vergonha na cara, compromisso, ele deveria falar isso no olho de Bolsonaro, conversando com ele entre quatro paredes, porque roupa suja se lava em casa. Mas tudo que ele fez foi de caso pensado para desgastar a imagem do nosso líder presidente Jair Messias Bolsonaro, e o objetivo era esse mesmo.
O objetivo era esse: tentar destruir Bolsonaro para idolatrar e pavimentar o caminho para o grupo do Kassab, do qual o Tarcísio de Freitas faz parte e é o homem que eles entendem que tem a capacidade de trazer a direita para o lado, chegar à presidência e entregar o Brasil para o sistema. Simples assim, doa a quem doer, é o que eu penso e não vou mudar, a não ser que eles mudem o comportamento deles. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.